A cidade hoje foi saber como está a indústria têxtil e de vestuário nesta região que é o maior cluster da Europa. Qual o impacto dos aumentos da energia e das matérias-primas no setor, quais os desafios e o caminho que deve ser traçado. Nesta reportagem, pode ver um excerto da entrevista ao presidente da ATP, Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, ao diretor-geral do CITEV, Brás Costa, e ao diretor do Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho, Hélder Carvalho. O têxtil e vestuário está a passar uma fase muito difícil, porque todas as matérias-primas têm aumentado o seu custo, o algodão está a atingir recordes em termos do seu custo, mas há aqui uma fase da fileira têxtil, a fase do enobrecimento, a fase do acabamento, que é um grande consumidor de gás natural, está a passar uma fase ainda mais complicada. Porque o gás natural é um elemento de custo importante no processo da transformação na área dos acabamentos e o gás natural, devido às situações da manipulação de preço feito pela Rússia, o seu custo subiu qualquer coisa como 500%. Eu dou o exemplo algumas vezes, era como nós chegarmos à bomba de combustível, metermos combustível e dos 80 euros que pagávamos, passarmos a pagar 400 euros. Portanto, este é o choque que as empresas estão a sofrer todos os dias. Todos os dias as empresas têm de comprar combustível para pôr as empresas a trabalhar e todos os dias são confrontadas com um custo desse combustível que é um valor exageradíssimo e está a trazer prejuízos enormes para as empresas. Como é que financeiramente as empresas estão a absorver estes aumentos? Aquilo que todos nós teríamos que fazer, eu se tivesse que ir trabalhar e eu tenho o meu salário que são 1.500 euros e eu tenho que gastar 400 euros no combustível, eu só tenho duas hipóteses, ou paro ou peço emprestado para poder ir trabalhar, porque se eu não meter combustível não consigo trabalhar e é isso que está a acontecer com as empresas. Nós temos estado a falar com o Governo e o Governo já avançou com uma proposta de legislação, que estamos à espera que essa legislação seja aprovada, em que vai haver aqui algum apoio, uma ajuda direta às empresas. Nós já conseguimos, a nível da ATP, já conseguimos alguma ajuda direta. Aquilo que nós estamos a dizer neste momento ao Governo, eu inclusivamente tenho uma reunião com o Sr. Ministro da Economia daqui a dias, exatamente para transmitir que essa ajuda não é suficiente para a dimensão do problema. Há uma coisa que as empresas têm de fazer. As empresas ou investem continuamente para se modernizarem, se melhorarem a formação dos seus quadros, inovarem, ou quem não o fizer vai morrer. É crónica de uma morte anunciada, porque no mercado global há sempre alguém que está a procurar fazer melhor e a investir para fazer melhor. Portanto, nós, em Portugal, temos as empresas em Portugal têm continuamente de fazer isso, em todos os setores industriais, não é só no setor têxtil, e em todos os negócios. Portanto, o investimento contínuo é crítico para as empresas se tornarem competitivas. E daí vem a produtividade. Se nós não conseguirmos continuar a crescer em termos de produtividade, não há capacidade de criação de mais riqueza. É um exemplo simples. Eu entreter para produzir num campo 10 trabalhadores ou ter um trabalhador com um trator, os 10 trabalhadores vão fazer muito mais esforço, vão ser muito menos produtivos do que um trabalhador com um trator. E isto é o que se passa a nível das organizações e a nível da indústria. É preciso, não é que as pessoas corram mais, mas é preciso investir para que as pessoas tenham ferramentas para ser mais produtivos. O nosso setor, como muitos outros setores em Portugal, tem uma característica muito interessante. Mais do que ter capacidade de projeção estratégica, tem uma grande capacidade de reação. Quando há necessidade, em muito pouco tempo as empresas reagem e fazem coisas muito interessantes. Já nem vale a pena falar no que aconteceu com as máscaras e com os equipamentos de proteção individual, em que a transformação foi quase instantânea. E nesta área também, repare, nós aqui no CITEV há década e meia que andamos a trabalhar os conceitos da sustentabilidade e da bioeconomia também. Ainda não chamávamos isto, mas de facto era nisso que andávamos a trabalhar.
E a meados da década passada, quando o mercado vem à procura de soluções mais sustentáveis, a indústria portuguesa deu resposta e transformou-se, modificou-se muito e muito rapidamente, porque passou a ser negócio. Deixou de ser apenas uma filosofia, uma preocupação, passou a ser negócio. Dentro de um espaço de tempo relativamente curto, nós vamos passar a ter produção em Portugal de fibras, coisa que nós não tínhamos. Enfim, tínhamos pequenas produções, mas estamos a falar de investimentos a sério para a produção de fibras de base celulósica, por exemplo, que era algo que nós não tínhamos. Mas também a área da circularidade. Tudo o que tem a ver com os processos de utilizar velho para produzir novo e, em particular, uma intervenção do que se chama simbioses industriais, isto é, da relação entre o setor têxtil e outros setores, porque nós temos condições de transformar alguns resíduos em matérias-primas com muito valor. Para além disto, tudo o que tem a ver com a rotulagem dos produtos, o entendimento do que é mais ou menos sustentável, como é que isso se mede, como é que isso certifica, como é que nós podemos valorizar os produtos portugueses nos mercados internacionais com essa informação, desde que essa informação seja uma informação fidedigna, com base em critérios técnicos e científicos muito bem assentes no conhecimento. E daqui sai um desafio novo, que é Portugal e outros países. Temos que fazer um caminho muito intenso na área da digitalização. Quer dizer, a indústria automóvel praticamente não utiliza pessoas a apertar parafusos, são robôs que o fazem. A indústria da confecção, por exemplo, está muito longe disso. É uma indústria diferente, tem especificidades diferentes, é verdade. Não se podem aplicar as mesmas máquinas que são utilizadas nesses setores no nosso, mas de qualquer das maneiras há disponibilidade hoje de tecnologias de base que permitem um novo impulso para encontrar formas mais digitalizadas de fazer a transformação têxtil nas nossas empresas. A nossa indústria está sempre a pedir profissionais, nós estamos sempre a receber solicitações de empresas que querem contratar estagiários, embora que nós não tenhamos um estágio curricular no curso, no final do curso, como tínhamos já uns anos atrás, mas ainda há essa ideia de contratar um estagiário para ele ser formado dentro de portas, porque tem uma base científica e técnica mais ampla do que outro técnico qualquer, e pode-se desenvolver e pode dar um profissional de alta competência, como há muitos aí no mercado, como há muita procura, e de facto as pessoas aqui, quando saem do curso, não têm dificuldade em encontrar um emprego, um local de trabalho, um local por onde começar a sua carreira profissional de maneira nenhuma. Claro que nem todos os locais são ideais e nem toda a gente gosta de onde fica, mas falta de procura não há. E nós temos uma indústria têxtil bastante entranhada na nossa sociedade. Não vamos, com certeza, deixar essa indústria têxtil ir embora e, pelo contrário, ela está a evoluir tecnologicamente, em termos de investigação, em termos de marcas, está a evoluir a muitos níveis e precisa de profissionais qualificados para continuar esse caminho. Há alguns temas que são transversais e que nós começamos a introduzir nos cursos, como por exemplo fala-se muito de sustentabilidade, coisa que se conhecia há pouco tempo por ecologia, mas a sustentabilidade é um termo mais alargado do que isso. Fala-se em sustentabilidade, fala-se em processos sustentáveis, com menos consumo de energia, menos consumo de água, fala-se em otimização de processos na confecção, na tecelagem, e nós, todas essas tendências tecnológicas e todos esses assuntos que são assuntos de nossa investigação, nós vertemos-los para o curso. Agora, o que nós não podemos fazer aqui é formar os alunos em máquinas
ultra modernas, ultra sofisticadas que existem na indústria, porque nós não as temos aqui, não temos possibilidade de as ter, temos algumas que são representativas daquilo que se faz e, portanto, lá está, eles aqui têm essa formação básica. Relativamente a tudo aquilo que se passa e que nós podemos apanhar na literatura e que nós próprios, em projetos de investigação, também investigamos, tudo isso nós vertemos para os nossos novos cursos da Engenharia Têxtil.